Tenho uma palavra pra você. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na penúltima aula para terminar esse trimestre glorioso. Eu tenho dito aos meus alunos da escola dominical que sou professor há quase 50 anos e não me lembro de ter visto uma lição, um trimestre assim que traz um ensinamento tão forte como esse para as famílias. Quem aproveitou, professores e professoras, quem não perdeu as aulas, deve ter aprendido muito nesse trimestre. A lição de hoje é a lição de número 12, o verdadeiro sentido de ser dois em um. A introdução ela diz o seguinte: serem dois, uma só carne, sempre foi mal interpretado. O verdadeiro amor envolve corpo, alma e espírito. Professores, professoras, internautas que me acompanham, nós estamos diante de um quadro familiar que eu acredito que muitos alunos, muitos professores nunca tinham visto comentar sobre isso, que nós vamos estudar no dia de hoje. Nós vamos estudar casamento, família, corpo, alma e espírito, em 3 dimensões. Isso é muito interessante e é de grande oportunidade, por isso é de grande aproveitamento. Por isso eu gostaria que você ficasse ligadinho aí até o final desta aula, porque nós vamos ver o casamento desde a introdução, que nós estamos introduzindo aí o que nós vamos ensinar. Os dois se fundem em um. Quando casa, os dois se tornam um. E não há espaço para individualismo, egoísmo e egocentrismo. Então, é a receita para quem quer ter um casamento feliz. O ponto 1, dentro do objetivo da lição, eu vou estar mostrando que a união precisa estar firmada no corpo. Então, nós vamos, no primeiro ponto, nós vamos estudar sobre família, união no corpo. Depois, no segundo, família unidos na alma. E depois, por último, terceiro, família unida no espírito. Essa aula você não pode perder. O ponto 1 diz assim: a união precisa estar no corpo. Aí nós vamos agora falar de unidade física, corpo. A unidade física busca o prazer com a pessoa amada, a geração de novas vidas e a perpetuação da raça humana. Então, nesse ponto 1, nós vamos vendo a união, o casamento, homem e mulher se fundindo em um só, e agora estão unidos no corpo. E aí, dentro desse primeiro ponto, nós vamos estar vendo que a união do casal no corpo também vai buscar o prazer, a vida a dois, a sexualidade dos dois, a vida íntima dos dois, porque isso aí é viver o prazer com a pessoa amada. E desse prazer, desse amor, dessa conjunção carnal, vem a geração de novas vidas e a perpetuação da raça humana. Então, no início, quando nós vemos a história, era somente Adão. Depois Deus fez Eva, e aí ele, de dois, aí ele manda voltar a ser um novamente. Veja como é interessante aqui. Vocês são dois, mas vocês vão ser um. Uma junção de homem e mulher. Então, quando vai falando em poligamia e outras coisas, embora Deus tenha aceito ali no Antigo Testamento o homem ter 2 mulheres, 3 mulheres e assim por diante, mas o homem foi feito para uma junção com a sua mulher e se tornar 2 em 1. Não foi se tornar um em uma poligamia. Então,
Unir-se vai dar a ideia de que colar seria homem e mulher estão colados, estão grudados um ao outro. Então, de maneira que se você desmembrar, há ferimento e cicatriz de ambas as partes. Isso aqui fazendo uma alusão de como estreitou o relacionamento conjugal. Marido e mulheres, entendam isso. Vocês estão unidos. Vocês agora não são mais dois, é um. Quer dizer, vocês estão colados, grudados. Porque o propósito de Deus para o casamento é algo sublime. E é mais do que unir os dois corpos. Há muitas bênçãos a ser derramadas. O 1.1 diz assim: precisam estar conectados no corpo. O corpo é a sede da alma e do espírito. O corpo entra em contato com o âmbito físico. Então, por isso que é interessante, marido e mulher estão se tocando. Não é bom por causa dos opostos, porque os opostos se atraem. Não é bom que o homem fica tocando em outra mulher que não é sua esposa. É perigoso esse contato, por causa que são opostos. Mas o marido e mulher devem se tocar no corpo. Aqui nós estamos falando da família, do casamento no corpo. Então a união do corpo, a entrega física de uma forma responsável, consensual e com amor. É isso que o comentador está trazendo para nós nessas aulas. Então é interessante, meus queridos, que nós possamos estar aí atendendo a essa lição tão importante do pastor Valdir Alves de Oliveira. Então, a coisa é consensual. Agora, você estava solteiro, agora casados, a mulher não tem poder sobre seu próprio corpo. Paulo ensinando. A mulher crente deve deixar dessas gracinhas de estar colocando o marido ali para a hora dela, na hora que ela quiser, tudo bem, pode passar uma semana, mas é no dia dela, está errado. Então, nem a mulher, nem o marido possa existir essa negação, porque um passa a ser do outro. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. No casamento não se faz guerra de sexo, nem barganha. Ah, você não trouxe mais nada, por isso que não está tendo. Você precisa trazer as coisas para mim. O homem cativa a mulher. É assim que talvez muitas mulheres dizem, mas não é isso que a Bíblia diz. Então aí fica barganhando. Então, mas deve ser uma coisa livre e espontânea, de espontânea vontade, né? Sem coação. O marido não coage a mulher, nem a mulher coage o marido. Mas a partir de agora, não se pode negar um ao outro. Quando estão negando, às vezes o marido quer uma aproximação mais íntima com a esposa nega. Então, é roubo. Você está roubando o direito dele, porque você não tem o direito sobre seu próprio corpo, mas seu marido. Então, é importante que vocês se unam para que haja consentimento naquilo que vocês deliberaram, naquilo que vocês tomaram decisão. Cuidado com o seu casamento. Esses joguinhos de intriga, de passa para amanhã, hoje não dá, e assim, pode criar uma lacuna, uma brecha, para que entre aí um concorrente e uma concorrente. Então, cada um tem o seu limite. E não pode haver egoísmo. Eu estando bem, aí eu não quero. Você que se vire, fica com sua vontade, com o seu desejo. Não é bem assim que funciona. Não é assim que a Bíblia está ensinando. A junção dos corpos é tão real que quando há uma gestação, o filho que nasce contém ali o DNA, né? Quer dizer, no sangue. DNA dos dois, do pai e da mãe. For fazer o exame, é filho de Maria, é filho de João. Então, normalmente, puxam as características físicas dos pais. Por quê? Porque se fundir nenhum. É importante nós entendermos isso. 1.2 diz assim, fatores que
influencia uma carne. Para que uma carne funcione, precisa de Deus, precisa de amor, precisa de responsabilidade, precisa de diálogo, precisa de renúncia, precisa recuar em uma decisão ou um projeto quando os mesmos forem prejudicados ou for prejudicar um ao outro. Então é preciso ver isso. Está prejudicando? Às vezes é necessário recuar. Recuar com um gosto amargo, muitas vezes, aí eu não queria, mas para agradar a minha esposa. Mas na frente a gente tenta ver isso, porque recua agora com sabor amargo, mas na frente nós podemos avançar com sabor de mel. O casamento não se restringe ao ato sexual apenas, também funciona como companhia e estar juntos. É tão legal quando o casal está sempre juntos. O temperamento varia de pessoa para pessoa. Não se muda temperamento, mas com esforço se controla. Ele é agressivo, ela é agressiva. Então, vamos esforçar e vamos controlar. O 1.3 diz assim: ao unir-se ao cônjuge, o individualismo é eliminado e a individualidade permanece. Então, individualismo sai. Agora, individualidade permanece. Individualismo é tudo aquilo que você pode passar a outra pessoa e não o faz. Você não divide, você não reparte. O que é chamado de egoísta, quando a pessoa só pensa nela. O eu está aflorado. O egocentrismo prevalece e a pessoa quer que tudo gire em torno dela. Isso é individualismo. Vamos entender a diferença entre individualismo e a individualidade. Individualismo, você não reparte, é você e acabou. Não é do meu jeito, acabou. A individualidade inerente, a característica. Viu? Nós vamos procurar fazer a coisa de maneira certa. Os laços do matrimônio, ou o espaço a ser nosso. Os meus amigos passam a ser nossos amigos. O meu dinheiro passa a ser nosso dinheiro. É assim a vida de um casal. Manlaurita Pereira, que bom ver a irmã Laurita ali fazendo seu comentário. Ela disse: a paz do Senhor, presidente Ademar. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Laurita. Cláudia Almeida, ela disse: a paz do Senhor, presidente Ademar. Deus continue abençoando a sua família. Obrigado, irmã Cláudia. O irmão Reinaldo, ele disse: a paz do Senhor, presidente Ademar. Um forte abraço. Obrigado, irmão Reinaldo. Deus te abençoe muito no seu ministério. Maria Aparecida, ela disse: a paz do Senhor, presidente Ademar. Estou maravilhada com essa lição. Que Deus continue abençoando o Senhor. Obrigado. Presbítero Mateus Ferreira, Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, presidente Ademar. Deus te abençoe sempre. Na presença do Senhor Jesus. Essas lições são maravilhosas para cada um de nós. Obrigado, Mateus. Vamos para o ponto 2, dentro do objetivo. Estarei ressaltando que a união precisa estar conectada na alma. A união precisa estar na alma. Agora nós falamos da união no corpo e agora vamos falar da união na alma. Em relação ao casamento, a unidade na alma fala do compartilhamento do pensamento, experiências e emoções. Então, para que o casamento seja saudável, deve haver unidade no corpo, na alma e no espírito. Essa lição é muito interessante. Então, meus queridos, 2.1 diz assim: precisam estar conectados na alma. A alma é a sede das emoções, sentimento, desejo, afetividade, pensamento, identidade de cada indivíduo. Então, a minha esposa, o esposo tem que estar guardado na alma, tem com as emoções, com os sentimentos, com os desejos, né? Está mostrando aí o carinho, o compartilhamento desse grande amor, dessa união. A boca fala de um coração que ama, as mãos que abraça, ela está transmitindo sentimentos, né, de emoções para a pessoa amada, sentindo amada. Parte imaterial do ser humano. Nesse caso, um sente a dor do outro. Se um estiver doente, o outro não se considera com saúde, porque estão conectados. Sentimento da alma, sentimento.
Você está no trabalho, mas você está toda preocupada, aí você deixou a esposa doente em casa, como é que a minha esposa está? Ou meu marido, será? Como é que ele está essa hora? Ele não estava bem. Então, um complementa o outro, é dois em um. As características emocionais começam a ficar parecidas. Se um se entristece, o outro não tem alegria, porque querem viverem a mesma felicidade, estão ali para viver isso. Quando um está feliz, aí os dois estão felizes. Então o desejo de um passa a ser dos dois. Isso mostra que eles estão intimamente ligados pela alma. Essa lição é muito gloriosa. Não se esqueça aí de compartilhar, né? De fazer seus comentários, dar o seu like, isso é muito importante. Aqueles que não são inscritos, se inscrever também no meu canal. O 2.2 diz assim: a consciência de não trocar o casamento por nada. Se tiver que escolher entre o casamento e os amigos, escolha o casamento. Veja que ele vem trazendo uma série de coisas aí, para que você escolha o casamento em primeiro lugar. Deus e o casamento vem em segundo lugar, ou melhor dizendo. Se tiver que escolher entre o casamento e os parentes, escolha o casamento. Fique com sua esposa, fique com a sua esposa. Se tiver que escolher entre o casamento e a igreja, escolha o casamento. Você tem Deus, então arrume sua casa. E aí depois você está melhor servindo na igreja. Mas viva melhor no seu casamento, é isso que o comentador quer dizer. Viva o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e as diversões, escolha o casamento. Entre o casamento e o emprego, escolha o casamento. Não é para você viver desempregado, mas valorize mais o seu casamento. É isso que está trazendo. Muitas pessoas não valorizam o casamento e tem tido problema. Então é uma insensatez trocar o casamento pelas demais coisas. A única coisa que não se pode trocar é Deus pelo casamento. Isso é importante. O 2.3 diz assim: o entendimento de que a reconciliação conjugal é possível. Reconciliar-se e voltar a restabelecer boas relações com as pessoas amadas, com quem estava brigado ou em sérios conflitos. Existe mesmo nas nossas igrejas, eu tenho visto isso. Pessoas que as pessoas precisam se reconciliar. Houve uma falha grande de uma parte. Aí a amiga, o amigo disse: acho que o senhor não perdoava. Ah, não perdoa não, deixa ele se lascar. Mas você não sabe que a conciliação é muito melhor. A aproximação mútua entre os cônjuges após uma separação, isso é importante. Portanto, meu irmão, minha irmã, aluno de escola dominical, se você está trazendo esses conselhos malignos, não dê. Uma mulher está tendo um problema sério com seu esposo, não aconselhe a separar. Tenta reconstituir, viu? Tenta aproximar. A separação é muito difícil. Então, tenta fazer com que eles voltem à comunhão que se perdeu, né? Sem ficar, já que voltar, nada de ficar descascando as feridas anteriores, dos problemas passados. Morreu, viva a vida nova, se realmente aquele que disse que mudava, mudaria. Reconciliar é deixar para trás o acontecido, passar por cima das falhas e voltar à convivência interrompida por desavença. Se você está tendo desavença, saia da desavença. Mas se a desavença está te levando à separação, procure ajuda. E quem vai ajudar, não empurre o casal para a separação. Reatar com o amor é reconquistar o que se perdeu, ser franco, verdadeiro, aceitar que errou, pedir perdão e aí recomeça de novo. Todos precisam ter uma nova oportunidade, o direito de mais uma chance para mostrar que mudou. Não faça isso, não fica pedindo para que você vai querer aquela mulher? Não, você não deveria, ela quer voltar, mas você não aceita não. Ela quer o perdão, não aceita não. Não, aproxima o casal, faça isso. Por quê? Porque todo mundo merece uma nova chance, já desde que está arrependido pelo que fez. Vamos para o ponto 3. Dentro do objetivo eu vou explicar que a união precisa estar vinculada no Espírito. 3. A união precisa estar no Espírito. Unidade espiritual, quer dizer espírito. A unidade espiritual busca sentido para a vida e isso pode ser construído dentro do próprio casamento e no relacionamento com Deus. Veja, nós falamos, união
no corpo, união na alma e agora união no espírito. Os dois trabalhando juntos, fazendo o que agrada a Deus. O espírito entra em contato no âmbito espiritual, pois é a parte não material do ser humano que se comunica e se relaciona com Deus. Então o 3:1 diz assim: precisam estar conectados no espírito. O espírito é a sede da consciência, do racional, do tribunal da alma, da inteligência do ser humano. Então, meus queridos, a falta de união no espírito tem levado muitos casais ao fracasso, porque ficam restritos só ao corpo e à alma, quer dizer, aos toques físicos, né? Às coisas físicas e aos sentimentos. Prazer e sentimento sem razão, mas precisa estar conectado no espírito, estar adorando a Deus, estar servindo ao Senhor, um aconselhando ao outro para que cada um esteja mais próximo de Deus. Então o casamento precisa ser integral, corpo, alma e espírito. O corpo pode deixar de ser atrativo, a alma pode deixar de sentir emoções e sentimentos, mas o espírito é para sempre, até que a morte os separe. Quando estão ligados no espírito, um apoia o outro nas questões espirituais. Quando estão ligados no espírito, um apoia o outro no desempenho ministerial e eclesiástico. Quer dizer, a mulher apoia o marido no seu ministério, o marido apoia a mulher no ministério dela. Isso quando estão ligados pelo espírito. Quando estão ligados no espírito, os dois se envolvem juntos na obra de Deus. É assim que as coisas devem ser. 3.2: o que Deus uniu não separe o homem. Jesus deu essa instrução em Mateus. Os que separam por causa da dureza do coração. É por isso que Jesus estava falando. Falta de compreensão e perdão. Mas que os casais de hoje possam aprender a se perdoar. Que os casais de hoje não vivam com essa dureza de coração. Então é isso que Jesus ensinou, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Paulo falou: olha, você não separa, reconcilia. Porque se a mulher separar do marido, deve ficar sem casar. Então, se separar, a não ser pelo falecimento de um, e é uma decisão particular, humana e de livre-arbítrio dos cônjuges, isso não há liberdade bíblica para você proceder dessa forma. Quando o casal se separa, não tem mais um inteiro, mas sim duas metades. É duas metades que cada um está para o seu lado. A cola saiu. Então, antes da consumação do divórcio, os cônjuges devem lutar pela reconciliação e reconstrução do casamento. É isso que eu venho falando desde o início da aula. Cuidado desse conselho besta, tem que separar. Cuidado que você pode estar emprestando sua boca para o inimigo. Porque a Bíblia fala de reconciliação, assim como Deus nos reconciliou com Jesus. Então Ele quer que o casamento também haja reconciliação, desde que uma parte está arrependida e dali para frente promete viver uma vida totalmente que agrada a Deus. Então, que possamos, enxergar as consequências, e o desenrolar de uma decisão que ficará registrada para o resto da vida. É complicado. Tem pessoas que estão separadas, cada um está com um cônjuge diferente, mas amando aquele seu primeiro marido e aquela sua primeira mulher, dizendo: ai, que besteira que eu fiz. Então, cuide, não faça essas coisas. 3.3, a presença de Deus enche o espírito. A presença da terceira dobra do cordão leva o casamento a não se quebrar facilmente. A Bíblia diz: o cordão de 2 dobras, depois fala o de 3 dobras, não se quebra. É marido e mulher e Deus aqui, Deus aqui no meio, reforçando esta união. Então a mente é cuidada pela presença do Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado para não sair palavra torta, para nós não trazer coisas que vai estragar o nosso casamento. O que torna o casamento do cristão diferente dos demais é a presença de Deus. Mas Deus se faz presente quando há temor, obediência na sua palavra, quando damos lugar. O amor é a responsabilidade, Esses são peças fundamentais, pois o amor enche o coração e cuida da alma. A responsabilidade enche o estômago e cuida do corpo. Mas a presença de Deus e o que destaca o casamento do cristão, por causa da presença do Espírito de Deus,
na vida do casal. Concluindo, nunca podemos renunciar àquilo que Deus fez. As coordenadas foram do próprio Criador. Se não fosse possível, então Ele não teria declarado em sua palavra: e serão dois numa só carne. Que Deus abençoe a todos os internautas, professores e professoras. Aguardo vocês na última aula, a lição 13. Personagens bíblicos que salvaram suas famílias. E até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.